Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama. E antes de mais nada, claro, aquele agradecimento especial para você que tem curtido, que tem comentado, que tem dado sugestões de filmes, você que tem compartilhado. Muito obrigada. Deus te abençoe. E você que não é inscrito, tá vendo esse vídeo aqui, não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal. É um prazer ter você aqui comigo. Bom, vamos para o filme dessa semana então. O filme que eu quero falar essa semana é um filme que fala sobre... É um filme biográfico, né? É um filme baseado, lógico, em fatos reais, em eventos reais, que conta uma parte de um homem chamado Nicholas Winton. Quem é esse cidadão, então? Quem é esse inglês? Bom, o Nicholas Winton, ele tem um vídeo que viralizou aí na internet, sempre tá passando aí na internet um vídeo famoso, que fala sobre ele. Um pedacinho, né? Um videozinho falando alguma coisa sobre ele. E eu sempre tive curiosidade de saber quem era essa pessoa. Até que neste ano foi lançado um filme contando esse episódio da história dele, que se retrata neste vídeo. O Nicholas Winton, ele era um corretor. E ele trabalhava como corretor, mas ele adorava, amava trabalhar com causas humanitárias. Sempre estava envolvido com causas humanitárias. Até que em um determinado período da vida dele, no começo da Segunda Guerra Mundial, alguns amigos que estavam na Tchecoslováquia, em Praga, esses amigos estavam fazendo parte de um comitê para tirar cidadãos britânicos do país que estava prestes a ser invadido pelos alemães, pelos nazistas. Então, um amigo entra em contato e fala: Nicholas, vem para cá ajudar a gente neste comitê. E ele foi, porque ele amava essa causa de ajudar o próximo, essa causa humanitária. E ele foi. Só que chegando lá, além de ter esse comitê que agilizava, né, a retirada dessas pessoas, esse comitê também ajudava os refugiados judeus. E levava alimentos e roupas, enfim. E ele foi, né, ali fazer uma ajuda, enfim, levar alguns alimentos ali. E ele viu as crianças que estavam ali. E quando ele viu aquelas crianças que provavelmente iriam ser mortas, crianças judias, aquilo tocou demais o coração do Nicholas. Ele ficou muito sensibilizado com aquelas crianças, com a causa daquelas famílias. Então ele chega no comitê e fala: viu, não tem como tirar as crianças também? Não tem como dar um jeito de tirar e mandar elas para a Inglaterra? O pessoal do comitê falou: não tem, né, Nicholas? Não tem como, é complicado demais. Ele falou: mas eu vou tentar. Todo mundo olha para o outro e fala: tenta, né? Vai que dá certo. Vai, arrisca. E ele vai, arrisca, e ele consegue, então, uma lista com o nome daquelas crianças que estavam ali naquele campo de refugiados. E ele começa, então, a trabalhar para tirar aquelas crianças. Só que não é fácil, né, gente? Não é nada fácil. Precisa de dinheiro, precisa de assinatura de autoridades, precisa de famílias que adotem, famílias inglesas que adotem aquelas crianças. Ou pelo menos dê um tempo, né, cuidem daquelas crianças por um tempo até que elas pudessem ser devolvidas para os pais, e que nós sabemos que infelizmente não aconteceu. Então, o Nicholas começa a correr atrás disso, ele está lá agilizando essa parte, e ele entra em contato com a mãe dele, então, que está na Inglaterra, e fala: mãe, consegue as assinaturas que eu preciso aí, as autorizações e tudo mais. E ela vai, então, até o escritório de uma autoridade britânica para conseguir as assinaturas que ela precisa para trazer aquelas crianças, para agilizar o processo. E aí eu vejo uma primeira lição. Quando ela fala, então, com aquele assessor, né, ou aquele secretário, enfim, aquele funcionário que está ali, o mocinho fala: olha, infelizmente, a pessoa com quem você precisa falar, que vai assinar essa documentação, não está presente, não sei onde encontrá-lo, sinto muito. Nossa, essa mulher fica muito revoltada. Revoltada no bom sentido, claro, ela não é mal educada, mas ela fica: não vou aceitar assim de qualquer jeito. E ela vira para aquele homem, e aí eu aprendo a primeira lição, né, como eu já falei. Ela fala para aquele homem: olha, quando eu vim morar aqui, eu vi que esse país tem alguns valores. A Inglaterra preza alguns valores, tipo a generosidade, a dignidade, o respeito ao próximo. Normal. E esses valores, que também fazem parte da minha vida, eu ensinei para o meu filho, desde pequenininho. E hoje ele está lá em outro país, usando esses valores que ele aprendeu, colocando em prática esses valores que ele aprendeu para ajudar os outros.
E você também não é inglês? Você também não tem valores, esses mesmos valores, e não vai praticar? Bem, ela dá um tapa na cara daquele moço com luva de pelica. O moço fica até sem graça, sem jeito. Opa, não é bem assim, né? Deixa eu me mexer aqui. E essa é uma lição que eu aprendo com este filme. Nós temos valores. Valores que nós aprendemos com a nossa família. Valores que nós aprendemos na igreja. E valores que nós aprendemos com Deus, através da palavra de Deus. Será que a gente tem usado esses valores? Muitas vezes, você pode estar numa situação igual ao Nicolas, num país estrangeiro, correndo o risco, né? Uma eminente invasão nazista, que se pegasse ele ali, ele ia ser morto. E está ali, colocando seus valores em prática. Mas às vezes a gente está numa situação confortável, como esse funcionário, estava dentro do escritório, tranquilo, no seu país. E às vezes a gente fica meio preguiçoso em realmente fazer valer os valores que nós aprendemos, que moldam a nossa vida, o nosso caráter. E às vezes a gente meio que se acomoda. E isso para mim foi um alerta. Denise, você pode fazer mais, você pode aplicar aquilo que você aprendeu, porque você não tem que sair numa situação difícil para isso, às vezes no seu dia a dia. E essa lição eu acho que fica para você também, assim como eu aprendi. Da gente não deixar as coisas passarem. Então tá aqui, aquele moço tava cheio de gente para atender. Então aquela mulher falando aquilo, ele, a pessoa não tá aqui, tá, já pode ir. Próximo, mais ou menos isso que ele tava fazendo. Ele não se preocupou com aquilo que aquela mulher estava falando. E quando ela, lança diante dele aquilo, ele presta atenção. E às vezes a gente precisa de um presta atenção para a gente realmente colocar em prática aquilo que é importante. Essa é uma lição que eu aprendi, mas tem outra. Porque o Nicolas, ele faz de tudo para salvar aquelas crianças. E o filme vai mostrar isso. Como ele foi exercendo, fazendo, correndo atrás. Enfim, todo o trabalho que ele teve, as pessoas que ele teve que envolver naquela situação. Enfim, ele faz de tudo e ele consegue salvar. Isso é história, tá? Não tô dando spoiler porque isso é fato, já aconteceu. Mas ele consegue salvar 679 crianças, quase 700 crianças do nazismo. Mas tem uma outra situação que o Nicolas que comove, que como eu posso dizer, que perturba o coração e os sentimentos do Nicolas. Porque ele fica pensando, eu poderia ter feito mais. Eu salvei muitas crianças, mas poderia ter feito mais. E uma outra coisa que ele sente culpado. Onde estão essas crianças? O que aconteceu com elas? Eu tirei elas do lar, da família, né? Ele teve que fazer isso para salvar. Mas o que aconteceu? O filme, eu não estou dando spoiler não, tá? Você pode assistir que o filme vai ter muita coisa boa, vai passar tudo que ele fez, enfim, todas as situações que ele viveu. O filme é lindíssimo. Tem situações tristes, sim, porque se passa na Segunda Guerra, que não... Gente, período horroroso da história, né? Então, mas tem situações lindas, boas, situações de vitória, que a gente se emociona também, então vale a pena. Só que tem essa coisa no Nicolas, ele se sente ali uma certa culpa. Sabe? Parece que ele tenta esquecer o que ele fez, tanto que ele ficou esquecido por muitos e muitos e muitos anos. Ele foi esquecido porque ele se deixou esquecer. E aí, eu me lembrei, assistindo essa parte do filme, o filme em geral, né? Eu me lembrei de um texto da Palavra de Deus que às vezes eu não entendia muito bem o que aquilo queria dizer. Mas esse filme trouxe uma clareza enorme para esse trecho da Bíblia que está escrito lá em Eclesiastes 11, versículo 1. Eu vou ler com vocês. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O que isso significa? Que muitas vezes a gente vai se desprender de nós, das nossas coisas, e vai colocar realmente a vida do próximo em primeiro lugar. A gente vai fazer de tudo, vai realmente exercer esses valores. A dignidade, não só a sua, mas a dignidade do próximo, a generosidade com o próximo, o amor, o respeito ao próximo, a gente vai fazer. E parece que a gente fez aquilo e não viu o resultado, tá, aconteceu, mas... E depois? E agora? Isso passou e parece que não aconteceu nada. Parece que... Será que valeu mesmo a pena o que eu fiz? E é assim que às vezes a gente se sente.
E esse versículo ele fala isso, que às vezes a gente jogar o pão sobre as águas é tipo de tirar aquilo que é meu e dar para o outro. Parece que eu desperdicei, jogar o pão na água, parece que eu desperdicei aquilo que eu entreguei. E é isso que o Nicolas sentia. Mas a Bíblia, ela tem uma promessa, ela fala assim, lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. E o Nicolas achou o pão que ele lançou sobre as águas. O amor, a dignidade do próximo, que ele né, prezou pela vida do próximo, a generosidade dele, o valor que ele deu para aquelas crianças. O Nicolas, depois de muito tempo, ele encontrou. Então, a lição que fica é essa. Às vezes a gente pensa que está fazendo tanta coisa, mas parece que não estou vendo resultado. Calma. Está uma promessa para você e para mim. Depois de muitos dias, pode passar um tempo, você vai achar e você vai ver o resultado daquilo que você praticou. Então não pare de praticar boas obras. E esse filme deixa essa lição. Uma lição linda, maravilhosa. Assista esse filme, que vale muito a pena. Com certeza, Deus vai falar ao seu coração que vale a pena continuar fazendo coisas boas, fazendo boas obras, construindo valores. Vale a pena. Não pare de fazer o bem. Não pare de semear, de lançar o seu pão sobre as águas, porque vai passar o tempo, mas você vai ver o resultado. Você vai achar o resultado das suas boas obras e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Bom, fica aqui então este filme, essa indicação deste filme lindo para você. Assista, porque vale muito a pena. Esse filme tem mais lições, obviamente, mas você vai ter que descobrir assistindo esse filme. Vou deixar indicações de filmes também aqui na descrição do vídeo e peço mais uma vez, deixe a sua sugestão. Assisti um filme muito legal, Denise, fala dele. Com muito prazer eu vou falar sobre o filme que você indicar. Bom, Deus te abençoe grandemente. Um beijão enorme no seu coração. Fica com Deus.